Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Amém? Muito bem. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé na presença de Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias para a gente meditar na palavra de Deus em dois textos da Bíblia. O primeiro se encontra em Mateus capítulo 4, verso 19. Mateus 4, 19, que diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o outro texto é no próprio livro de Mateus, capítulo 28, do verso 16 até o 20, que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração, vamos ter um período de oração. Fale com Deus, peça ao Senhor: Senhor, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, abençoe meu lar, abençoe, Senhor, a minha vida nesta manhã, me encha do Espírito Santo. Faça a sua oração, faça o seu pedido a Deus. Jesus está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus é a pessoa mais importante que está conosco nesta manhã. Glória e honra seja dado a Ele, louvor e adoração seja dado a Ele. Glória a Deus, nosso Deus e maravilhoso Pai. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais um dia de vida, Senhor. E esse dia nós estamos aqui na tua casa para te adorar, para te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Nós queremos mais e mais da tua presença, nós queremos mais e mais do teu poder. Ó Senhor da glória, nos abençoe nesta manhã, abençoe os teus filhos que aqui estão, abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe as criancinhas, abençoe os jovens, abençoe os adolescentes, abençoe os homens, as mulheres, abençoe os casais. Coloque, Senhor, as tuas mãos de bênçãos, coloque a tua mão de vitória, coloque a tua mão de milagre. Ó Senhor maravilhoso, venha nos abençoar nesta manhã, Senhor. Venha falar aos nossos corações, venha derramar a tua graça, venha derramar a tua bênção, venha encher, Senhor, o teu povo do Espírito Santo, venha encher a tua igreja do Espírito Santo, venha, Senhor,
Senhor, preparar a tua igreja para o grande momento do arrebatamento. Prepara-nos, ó Deus, para deixarmos esta terra, porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é estar contigo na glória. O Senhor prometeu que iria preparar lugar, e quando preparasse o lugar, voltaria para nos levar, para que nós estivéssemos juntos contigo, para que pudéssemos ver a tua glória. Ora, vem, Senhor Jesus, prepara-nos para o arrebatamento. Encha o teu povo do Espírito Santo, encha a tua igreja do Espírito Santo, encha as crianças do Espírito Santo, encha os jovens do Espírito Santo, encha as mulheres do Espírito Santo, encha os homens do Espírito Santo, encha o teu povo do Espírito Santo, encha os pastores do Espírito Santo, e prepare-nos, ó Deus, aleluia, aleluia, porque o teu Espírito é quem vai conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, para que sejam preservados para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Encha-nos, ó Deus, encha o teu povo, encha a tua igreja, aleluia, e que o teu nome seja exaltado, e que o teu nome seja honrado, e que o teu nome seja glorificado. Nos abençoe, abençoe aqueles que não puderam estar conosco hoje. Derrama a tua bênção, a tua graça. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Antes que você se assente, abençoe o irmão que está do seu lado aí. Fala, irmão, Deus te abençoe nesta manhã. Dá licença, irmão, que eu vou tirar o paletó. Glória a Deus. Nas maiores alturas, paz da terra aos homens de bom coração. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Irmãos, dos textos que nós acabamos de ler, nós lemos primeiro um convite de Jesus. Convite, nós temos aqui um convite e uma ordem. O primeiro convite é para se tornar discípulo. E o segundo, que é uma ordem, é para fazer discípulo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos sendo discipulados, nós temos também que fazer discípulos. Nós estamos sendo discipulados. O que é discípulo? Discípulo é aprendiz. Então eu vou passar a vida inteira aqui sem saber tudo. Passar a vida inteira, porque as coisas de Deus, elas são tão profundas, mas tão profundas, que nós vamos passar a vida inteira e não vamos saber tudo. O dia que surgiu uma das pregadoras, eu lembro quando ela começou, Valnice Milhomens. Valnice Milhomens. Quando ela começou a pregar, eu falei, agora acabou. Tem ninguém mais que vai conseguir pregar, porque essa mulher, ela é um computador que tem tudo que é informação a respeito de Bíblia. No entanto, a Valnice está aí, ela já está bem, já mais idosa, porque eu lembro dela, acho que pouco tempo depois do meu casamento, então deve ter mais de 30 anos, quase 40 anos, que eu vi a Valnice pregar pela primeira vez. Eu cheguei a comprar, que hoje naquela época tinha fita cassete, ela gravou um monte de mensagens, e eu comprei uma coleção de mensagens dela, que está tudo lá na fita.
mas não cheguei nem a ouvir nem a metade das pregações dela, porque é muita coisa. E hoje nem existe mais como fazer funcionar aquelas fitas básicas. Então, eu posso passar minha vida inteira e não vou saber tudo a respeito de Deus. Paulo fala assim, olha, hoje nós somos conhecidos como nós somos, mas depois é que nós vamos ter o conhecimento pleno de nós mesmos. Agora, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver como Ele é. Aí nós vamos continuar o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. A Bíblia, a palavra de Deus nos dá uma ordem dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, o cristão, ele nunca fica parado. Ele não é como mar morto, que só recebe e não distribui. O cristão é aquele que recebe e distribui, porque ele está em crescimento. A vida dele é um rio de águas vivas. Amém? Então, crescei. Qual é o grau, o limite de crescimento que a Bíblia ordena como discípulo? Devemos aprender com o meu Senhor, com o nosso Mestre. À medida da estatura plena de Cristo. O nosso grau de crescimento deve se atingir a plenitude de Cristo. Ou seja, a plena estatura moral, espiritual de Jesus. A ponto de alguém chegar e dar um tapa literalmente no seu rosto e você virar o outro. Será que conseguimos isso? Alguém chegar e nos ferir de um lado e darmos a outra face? Então isso aí é o pleno crescimento até atingirmos a plenitude da estatura de Cristo, a plena estatura de Cristo. Então olha quanto que nós temos ainda que caminhar. E olha que a gente já tem muito tempo aprendendo, mas nunca vamos parar. Então nós temos aqui um convite e uma ordem. O convite é para ser discípulo e a ordem é para fazer discípulo. Então este é o desafio, esse é o desafio que a igreja está enfrentando hoje, de ser discípulo e ao mesmo tempo fazer discípulo. Então, a palavra discípulo no hebraico significa aprendiz. Eu estou aprendendo e vou aprender. Eu não sei nada mais do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, não sei nada mais, nenhum côvado que é 45 centímetros a mais do que qualquer pessoa. Nós estamos todos nós estamos sendo discipulados. E ao mesmo tempo que nós somos discipulados, nós estamos fazendo discípulos. Está dando para entender? E os melhores, o melhor discípulo que a gente faz, já começa pela nossa casa. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Os nossos entes queridos são os primeiros discípulos que nós temos. Então, esse é o assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos, é os desafios de ser discípulo e de fazer discípulo nessa geração que nós estamos vivendo. Desafiados, nós estamos sendo desafiados a ser discípulo e a fazer discípulo. Então, o texto que nós lemos aqui no São Mateus 28, ele mostra Jesus depois da ressurreição.
Então, a ordem que Jesus dá aos seus discípulos, eu quero já começar no verso 18, que ele diz assim, que a palavra de Deus diz assim: e chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, não existe homem nenhum nesta terra, não existe nenhum anjo no céu, e não existe nenhum demônio nesse planeta que tenha sequer, se nós podemos medir a força, medir o poder, que tenha 1 milímetro sequer de poder que tem o Senhor Jesus. Então, quem é que está me chamando para ser seu discípulo? Quem é que está me chamando para ser um discipulador? É aquele que tem todo o poder. Todo o poder. E não é só num lugar, é em todo o planeta, é em todo o universo. Se nós pensarmos no céu, nós vemos, os cientistas disseram, segundo a ciência, que existe 1 bilhão de outras galáxias igual a nós. Então, Jesus tem poder em todo o universo chamado céu, aquilo que está sobre a nossa cabeça. Mas ele tem também todo o poder sobre a terra. Então, nós podemos eliminar aqui todo e qualquer homem. Todo e qualquer homem. Pode fazer um X sobre a cabeça de qualquer homem. Vamos pegar um dos piores homens, Mussolini, Hitler e outros que cometeram tanta atrocidade no planeta. Aí você me pergunta assim: se Deus é todo poderoso, por que esses homens mataram, como Hitler matou 6 milhões de judeus? Que Deus permitiu, irmão. Pura permissão de Deus. Porque existe a vontade de Deus permissiva, é chamada vontade de Deus permissiva. Ele permite que eu sofra alguma coisa. Ele permite que aconteça alguma coisa na minha vida. É por vontade permissiva de Deus, porque Ele tem controle, Ele tem todo o poder. Então, Deus permitiu que Hitler matasse 6 milhões de judeus. Deus permitiu. Agora, por que eu vou ficar questionando Deus? Que Ele não podia ter deixado? Ora, Ele é o dono. Eu sou barro, Ele é o oleiro. O oleiro faz o barro, faz o vaso de acordo com a sua própria vontade. Se ele não gostar do vaso que ele fez, ele vai lá, quebra tudo e faz outro. Ou se o vaso foi danificado na sua mão, ele amassa o barro de novo e faz outro vaso, segundo o seu querer. Mas é vontade soberana dele. Então é a vontade. Quando você vê alguém cristão, servo de Deus, sofrendo em alguma área da sua vida, é a vontade permissiva de Deus. Eu não preciso questioná-lo, porque Ele tem controle de tudo. Alguém já disse assim: se Deus existisse, não haveria criança doente, criança sofrendo, criança na mão de maus elementos. Ora, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas vivem fazendo escolhas. Deus é o ser que mais respeita o ser humano. Você pensa, vou dar um exemplo aqui.
Se eu procuro um caminho que vai me fazer mal, se eu procuro um caminho que vai me destruir, você pensa que Deus vai mandar um anjo e barrar o meu caminho? Não, é a minha escolha. Deus é o ser que mais respeita a escolha do ser humano. Não tem ninguém na terra que respeita mais o livre arbítrio de um ser humano do que Deus. Ele nos deixa fazer as nossas escolhas. Agora, as escolhas que fazemos, elas têm consequências boas e ruins. Deus, ele brada no céu dizendo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A quem vocês vão escolher? A bênção ou a maldição? Eu sugiro que vocês escolham a bênção. Deus não amarra o Daniel numa coleira, numa corrente e fala: você tem que ficar aos meus pés. Não, Deus não faz isso. Ele respeita a minha liberdade de escolha. Então, eu pergunto para você: por que o mundo está desse jeito? Porque o homem escolheu ser assim. É o homem que faz as suas escolhas. Você pode observar: quem procura sair do mau caminho, ele encontra a vida. Ele encontra a vida, porque ele escolheu sair fora do sistema que está aí dominado por Satanás e seus agentes. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que quem nos chamou para ser seu discípulo e fazer discípulo, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele garante a minha proteção. Ele garante a minha vitória. Ele garante. Então eu não preciso ter medo de quem está me chamando para ser discípulo e discipulador. Eu não preciso ter medo, porque ele garante. Se for preciso ele mexer com céu e terra, ele mexe. Se preciso for ele virar essa terra de ponta cabeça, ele vira, para proteger você, para proteger aqueles seus escolhidos, aqueles que optaram por ser seu discípulo. Então essa é a primeira coisa. Quem nos chamou é poderoso para fazer o que a gente pensa ou pede, e muito mais ainda do que nós imaginamos. Ele vai muito mais além do que pedimos ou pensamos. Segundo, ele disse que nós deveríamos fazer discípulos em todas as nações, ensinar e levar a pessoa ao conhecimento de Deus, se batizando, tomando a decisão de se batizar. Então, fazei discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Em terceiro lugar, está no último versículo. Ele disse assim, até na última parte. Vou pegar a parte B do versículo aqui. E eis, parte B do versículo 20. E eis que eu estou convosco. Não é estarei. Estarei está no futuro. Estou no presente. Eu estou convosco todos os dias, esteja frio, esteja quente, esteja dia, esteja noite, esteja chovendo, fazendo sol, esteja a terra pode estar vivendo a situação mais adversa, mas eu estou com você
todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é essa consumação do século para o Daniel? Para você que está aqui, a consumação do século para nós, até o momento que a trombeta soar e o meu corpo, o nosso corpo, ser transformado num corpo glorificado, e vamos ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor na glória. A consumação do século para mim e para você é exatamente até a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Aí cumpriu-se esse texto que está aqui. Então, irmãos, os desafios que nós temos que enfrentar para ser discípulo e discipulador. Vamos ver, qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é que nós temos que aprender a nos comprometer, ter compromisso. Às vezes a gente tem compromisso na empresa, temos compromissos com tantas coisas, mas quando se trata das coisas de Deus, a gente fica meio desleixado. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio nosso é sermos pessoas comprometidas com o reino de Deus. Agora, qual é o perfil dessas pessoas comprometidas? Essas pessoas que comprometeram-se com Deus no seu chamado para ser discípulo e discipulador, eles não eram eruditos, ou seja, não eram doutores nem culto intelectualmente. Eles não eram, eu vou chamar só teólogos, vou chamar só pessoas cultas para comprometer-se com o reino de Deus. Não. Quando nós vemos Jesus chamando, ele chamou doutor Lucas, ele chamou um homem que era intelectual, falava 4, 5 idiomas, Saulo de Tarso, para fazer parte depois no lugar de Judas. Ele chamou pescadores que nunca sentou num banco de escola, não sabia escrever, não sabia ler. Mas eu quero uma coisa falar para você: seja intelectual ou indouto ou analfabeto, como palavra mais fácil para entender, ele chama, mas ele capacita. Aleluia. Ele capacita. A pessoa pode vir do jeito que estiver, sem saber. Olha quantas pessoas que começaram a sua vida de conhecimento intelectual depois da conversão. Eu quero ler a Bíblia. Eu não sei ler nem escrever, mas eu quero ler a Bíblia. E quantas pessoas que passaram a ler a Bíblia e se tornaram... Eu conheci um pastor que ele foi fazer faculdade com 55 anos de idade. Foi fazer faculdade de advocacia, direito, com 55 anos. E ele era, como eu, primário, tinha apenas o primário. Aí ele fez, com as facilidades que o governo antigamente fez, você fazer tinha supletivo, aí podia fazer o primeiro grau, o segundo grau, e depois que fazia tudo isso aí em 6 meses, foi resumido em 6 meses. E aí a pessoa faz a faculdade, está lá. Com 60 anos ele era advogado. Mas tudo isso vem depois
que a pessoa teve um encontro com Jesus, porque quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ele tem vontade de crescer, ele tem vontade de melhorar. É como o mar da Galileia, recebe e distribui. A pessoa que nasceu de Deus, ele tem vontade de produzir, ele tem vontade de fazer as coisas. Eu vi uma mulher de 103 anos de idade, evangelizando. 103 anos de idade. Ela tem 35 anos a mais do que o Daniel. E está lá, evangelizando, lúcida, com 103 anos, em pé, diante de um púlpito, falando: Jesus está voltando, está fazendo discípulo, com 103 anos de idade. Então a primeira coisa, comprometer. Ele não chamou, o perfil das pessoas que ele chamou não eram eruditos e nem teólogos, mas pessoas simples, dispostas ao trabalho. Então preste bem atenção. Pessoas, o desafio é de ser comprometido com Deus. Logicamente, nós não vamos deixar os compromissos sociais que nós temos. Qual é o compromisso social que nós temos? O trabalho, a família, os afazeres, os deveres. Mas além disso tudo, nós temos um compromisso maior, que é com o nosso Salvador, porque o compromisso daqui da terra passa, mas o compromisso com Ele é para sempre. Aleluia. Então eu quero que você preste bem atenção. O que é ser uma pessoa comprometida? Quando eu me converti, eu recebia uma revista chamada Mensagem da Cruz. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve acesso. É uma pequena revista da editora Betânia. E eu recebia mensalmente, ela era publicada mensalmente. Essa revista falava de quê? Ela trazia reportagens sobre a vida cristã, sobre institutos bíblicos, principalmente, por exemplo, a Jocum, Jovens com uma Missão. E aquela revista me alimentou por muitos e muitos anos. Quando chegava a revista, eu devorava ela de capa a capa. Eu tinha informações de pessoas que estavam fazendo a obra, eu tinha informações de testemunhos de pessoas que se converteram. Então, aquilo ali, um alimento além da palavra de Deus, que é o alimento mais forte, aquilo ali era as sobremesas que vinham para compor a minha alimentação espiritual. E eu me lembro, na época era solteiro, eu me lembro de um testemunho de um casal de jovens. Eles estavam noivos e com o casamento marcado. Casamento marcado. Ora, quando você marca o casamento, existe uma série de coisas que envolve. Porque ninguém marca o casamento assim: olha, eu mando um convite para você, eu vou casar amanhã. Primeiro, cartório. Se vai casar no religioso, igreja. Tem o convite para os padrinhos, as testemunhas do civil, as testemunhas do religioso. Quem vai dar uma festa, contrata lá aqueles que vão trabalhar, que vão distribuir os doces, salgados, a boleira, a mulher que faz o bolo, a salgadeira, a doceira, e vai para aí fora. Então, é uma série de compromissos que vão se assumindo em torno da palavra chamada casamento.
Então o casamento não é da noite para o dia. E o que esse casal fez? Eles ouviram o chamado de Deus e cancelaram o seu casamento. Cancelou. Falou, vamos nós dois fazermos o Instituto Bíblico e vamos nos preparar, porque Deus está nos chamando para uma obra fora do Brasil. Eles cancelaram o casamento. Eu pergunto para você, algum jovem hoje está disposto a cancelar alguma coisa na sua vida por amor a Jesus? Será que tem alguém disposto a cancelar alguma coisa importante na sua vida para poder você fazer a obra de Deus? Eu acho que pode contar no dedo, mas uma mão sem dedo, que não vai achar não. É mais fácil a pessoa trocar Jesus pelo rapaz ou pela moça do que o contrário. Pelo que a gente está vendo por aí. Pelo que a gente está vendo por aí. Vamos dar um passeio na nossa vida lá fora? Irmãos, antes de converter, logicamente que eu ia para o carnaval para trabalhar, vender. Opa, eu estou com reflexo bom. Eu ia para o carnaval para vender pipoca, para vender as coisas, vender cachorro quente. Mas a gente passava a noite. Então tinha gente que acompanhava blocos de escola de samba, bloco, escola de samba. A pessoa às vezes estava com um calo no pé, já explodindo, o calo já tinha inchado, já tinha arrancado a pelinha, já estava em carne viva, mas a pessoa não largava e ficava 3, 4 dias acompanhando. Aí essa pessoa se converte, ela vem para a igreja. Se ela fizesse pelo menos o que ela fazia durante o período de carnaval, Deus ia se alegrar demais com ela, mas nem isso ela faz. Ela se converte, aí deu um relâmpago. Eu estava querendo ir na igreja, mas um relâmpago. Um dia um pastor convidou um colega para poder pregar para ele. Ele falou, mas tem gente lá na sua igreja? Eu falei, tem. Na sexta-feira lá, 200 pessoas. Ele falou, vou lá pregar para você então. Aí marcou. Quando chegou lá, tinha 5 pessoas. Ele falou, você não falou que tinha 200? Ele falou, não, rapaz, deu um relâmpago e um trovão aqui na cidade. E aí todo mundo pensou que ia chover, não vieram na igreja. Você já pensou? É por isso que Jesus falou assim, olha, ore para que a sua fuga não aconteça nem no sábado e nem no inverno. Por quê? No sábado ninguém sai de casa. No inverno também não. E se o inimigo der sobre vocês no dia de sábado ou no inverno, vocês vão morrer todo mundo. Está dando para você entender? Aí Jesus vem e fala assim, olha, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. O que Jesus está falando ali? Eles estavam numa falsa igreja, mas eles dedicavam aquela falsa igreja. Jejuavam pela falsa igreja. Trabalhavam pela falsa igreja. Converse com o espírita para você ver quantas e quantas noites ele já passou nas florestas, nas matas, fazendo despacho, fazendo trabalho. Aí essa pessoa vem e se converte, ele não tem coragem de fazer um jejum para ele mesmo, para sua prole, para sua casa, para sua família. Está dando para você entender, irmãos? A pessoa, quando tem um compromisso com Deus, as coisas de Deus, é por isso que Jesus falou, os mandamentos, eles se resumem em 2.
Ame a Deus de toda a sua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando alguém ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, ele vai fazer o melhor para Deus. Ele vai se comprometer com o ser mais importante da terra, do planeta, do universo. E o segundo mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se alguém ama o próximo, ele não vai destruir o seu próximo, ele não vai roubar o seu próximo, ele não vai destruir o casamento do seu próximo, ele não vai dar cano no seu próximo, ele não vai roubar do seu próximo. Então, se a vossa justiça não exceder, ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Dentro desse mesmo assunto, um rapaz recebeu o chamado de Deus para fazer a obra. Aí ele disse: não, eu vou fazer depois que eu tiver resolvido a minha vida. Aí dali, irmãos, ele não conseguiu dar seguimento à sua vida com Deus, se afastou do caminho de Deus. Ele havia sido chamado para fazer discípulo. Ele foi chamado para ser discípulo e fazer discípulo. E aí, quando ele estava participando de um culto, que o pastor falou sobre a coisa mais importante desse planeta é alguém ter a oportunidade de servir a Deus, de fazer alguma coisa no reino de Deus. Aí o pastor no final fez um apelo, aí ele veio chorando, e depois alguém perguntou a ele: por que você está chorando? Ele falou: porque eu pensei em mim primeiro, e eu perdi a maior oportunidade da minha vida de trabalhar para o meu Senhor. Hoje, eu não posso mais. Deu para você entender? Deus chama, capacita, e quando a gente perde a oportunidade, depois a gente acaba se lamentando: por que eu não atendi o chamado de Deus? Por que eu não atendi o apelo do meu Deus? Por que eu não atendi? Então, irmãos, o primeiro desafio nosso é o compromisso. O nosso compromisso, primeiro, ele deve ser com o Senhor. Logicamente que quem é casado tem compromisso com seu cônjuge, quem tem filhos tem compromisso com seus filhos, mas o maior compromisso do ser humano é com Deus, porque quando eu me comprometo com Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhece a nossa necessidade. Então, primeiro desafio é ser comprometido com Deus. Segundo, saber que as pessoas têm sede de Deus. Sede de Deus. Nenhum ser humano consegue descartar Deus da sua vida. Sabe por quê? Porque ele tem a essência de Deus na sua vida. Ele foi criado, nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Então a minha vida só se satisfaz em Deus. Eu posso procurar tudo nesse mundo que está aí, mas nada vai me satisfazer. Mas quando eu encontro com a minha fonte de vida, com a minha fonte de águas vivas, que vai matar a minha sede, é aí que eu me satisfaço. Aleluia! É aí que está a minha satisfação.
A satisfação está, a nossa satisfação, o nosso prazer está em matar a nossa sede de Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu sou feliz sem Deus. Mentira, mentira. Ele pode estar rindo no meio de uma festa, ele pode estar rindo no meio dos amigos, ele pode estar rindo no almoço, ele pode estar rindo no churrasco, mas quando ele para lá de noite sozinho, ele começa a perceber que há um abismo na sua vida tão grande que nada preenche aquele abismo que está na sua vida. Ele fala: por que eu estou assim? Eu tenho emprego, eu tenho um salário, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho recurso no banco. O que está me faltando? Está faltando a essência, está faltando o principal. Está faltando o principal. E enquanto a pessoa não encontrar-se com a fonte de águas vivas e beber dessa fonte, nunca ele vai se saciar, nunca ele vai se satisfazer. Então olha a missão que nós temos de fazer discípulos, de ser discípulo e ao mesmo tempo fazer discípulo, descobrir que a pessoa, o ser humano, ele tem sede de Deus. E eu tenho o pote de águas vivas, porque Jesus diz: aquele que crê em mim, do seu ventre vai jorrar um rio de águas vivas. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, às vezes tem muitas pessoas que estão acomodadas, e só a pessoa de Deus para tirá-la da sua acomodação, do seu comodismo. Então, irmãos, olha, o que é capaz de mudar uma pessoa? Às vezes uma mulher: pastor, estou tentando mudar meu marido. Eu falo para a senhora não vai conseguir mudar o seu marido. Uma mãe chega: pastor, estou tentando mudar o meu filho. A senhora não vai mudar o seu filho. Um marido chega: pastor, estou tentando mudar a minha esposa. Você não vai conseguir mudar a sua esposa. O que é que muda? O que é que muda a vida de alguém? O que muda a vida de alguém? Experiência cotidiana. Experiência cotidiana. A sua experiência de cada dia. Então, o que nós temos que aproveitar no reino de Deus? Buscar experiência. Buscar experiência. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes uma pessoa vem, assenta no banco de uma igreja, participa do louvor, escuta mensagens, aí ele fica esperando assim: vou sair daqui transformado. Não, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Sabe por quê? Porque você não teve experiência na sua vinda naquele dia no culto. Então o que me faz mudar? É a minha experiência. A pessoa pode passar a experiência dela para você, mas você não vai entender enquanto você não tiver a sua. Só a sua experiência pessoal e cotidiana do dia a dia vai mudar a sua vida. Então, ao vir o culto, para ouvir a palavra de Deus, ao vir a igreja: Senhor, eu quero hoje ter uma experiência contigo. Eu não quero sair daqui hoje do jeito que eu cheguei, mas eu quero ter uma experiência. O que é uma experiência? É algo prático que aconteceu na minha vida. E eu vi Deus, eu toquei em Deus,
Ele falou comigo, Ele me abençoou, Ele falou no meu coração, Ele me deu forças. Eu cheguei aqui fraco, Ele me deu forças. Eu cheguei aqui desanimado, Ele me animou. É a experiência cotidiana que vai mudar alguém. E é isso que vai te firmar no caminho de Deus, principalmente pelo que está vindo por aí. É isso que vai te firmar. Não é o que você ouviu falar da experiência do outro, não é aquilo que você fez, mas a experiência que você teve. Porque o que a gente vê hoje, a quantidade de pessoas que tiveram nos púlpitos da igreja, tiveram cantando, fizeram parte de coral, fizeram parte de pregações, fizeram parte da vida cristã, e hoje está lá fora. Tem um policial em São Paulo, que ele mesmo fardado, tirando o serviço, ele carrega na sua bolsa, na sua bolsa, uma caixinha de promessas. Já viu aquelas caixinhas de promessas? De versículos bíblicos? Aí ele se aproxima de um vendedor, ele se aproxima de um mendigo, ele se aproxima de alguém e fala assim: olha, eu posso trocar uma meia dúzia de palavras com você? Claro, pode. Então, olha, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Aí ele tira da bolsa a sua caixinha de promessa, tira aqui uma palavrinha, tira aqui. Tira um papelzinho aqui para você. Aí a pessoa tira, aí ele fala: vou ler para você. Aí dali, olha, é uma maneira boa de evangelizar. Dali ele já tem a mensagem para aquela pessoa. Aí ele prega. Aí um dia desse, agora o último vídeo que eu vi dele, ele parou um rapaz que faz a pintura manual em pisos, em cerâmica. Aí ele pegou, estava fazendo já um desenho com o dedo naquela cerâmica. Aí ele falou assim: olha, Deus está me tocando aqui para te dar um presente. Ele chegou perto desse rapaz: Deus está me tocando aqui para te dar um presente. Eu vou te dar um presente, vou te dar R$50 de presente. Que isso? Eu vou te dar, está aqui, ó. É seu, é presente seu. Aí ele tirou da bolsa a caixinha de promessa. Tira aqui uma promessa de Deus. Posso falar de Deus para você? Pode. Aí ele tirou. Aí ele falou assim: olha o que Deus está falando para você aqui. Quando ele acabou de ler, ele falou assim: olha, eu já estive lá. Aí ele começou a pregar para o policial. Pregar para o policial. Aí o policial já não tinha mais jeito de entrar para falar com ele, porque ele já conhecia tudo que o policial estava falando para ele. Aí ele pegou, viu que o policial não conseguia falar com ele, falou: então, deixa, vou te dar esse quadro aqui de presente. Então pode deixar no posto ali para mim que eu pego depois ali. Foi embora, que não conseguiu falar. O dia estava eu, o pastor Moisés aqui fora, parou um rapaz, cumprimentou a gente. Aí nós fomos aproveitar para falar de Jesus com ele. Ele deu um show de Bíblia na gente. E estava cheirando álcool e fumando sem parar. Fuscão preto. Cheirando álcool e fumando sem parar. E deu um show de Bíblia na gente. Você está percebendo, irmão, onde nós estamos chegando? Então, hoje, nós temos que pregar mais para crente do que para pessoa perdida, porque a maioria que está lá fora já tiveram aqui, já tiveram no caminho de Deus e abandonaram, porque faltou-lhe experiência cotidiana para mudar a sua vida. Deu para entender? Eu tenho que aproveitar ao máximo a minha vinda na igreja. Eu tenho que aproveitar ao máximo o meu relacionamento íntimo lá no meu quarto, aos pés do Senhor. Senhor, mostra-me, fale comigo, porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é Deus que fala, eu não preciso te carregar, é o Senhor que me carrega. Então fale comigo, Senhor. E Ele vai falar com você. Ele tem falado com crianças. Ele falou esses dias com a criança autista. E a criança deu o recado de Deus para a família dela. Deus está falando com crianças porque não está achando adulto para que ele possa falar. Então Deus está usando crianças
Crianças que nem falam, nem se expressam direito. Porque ele está atrás do adulto a quem ele possa falar, mas esse adulto está tão compromissado com tanta coisa que ele não consegue. Então, vou falar com aquela criança. E você pode ver, está cheio de criança. Mãe, ele me falou, ele está voltando. Mãe, eu vi um monte de anjo com trombeta na mão. E ele falou, eu estou indo buscar vocês. E tem uma outra criança que falou assim, olha, eu estava chorando aí. Ele gritou lá para mim, falando para mim, não grite, não chore, não tenha medo, porque eu estou com você. Crianças. Porque as pessoas estão tão ocupadas com tanta coisa que Deus não consegue entrar no meio daquele emaranhado de preocupações que a pessoa está acumulando sobre a vida dela. E ele chega a dizer assim, olha, não tem tempo para Deus. Outro desafio. Deus está nos convocando a aceitar o desafio de fazer discípulos, que é o convite que ele fez. Mateus 4,19: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu estava vendo uma idosa, quase 100 anos. Ela estava com enxada na mão. E ela disse assim, o repórter chegou perto dela e falou, o que a senhora vai fazer? Falou, eu vou derrubar esse barranco aqui. O barranco tinha quase 2 metros de altura. Eu vou nivelar esse barranco aqui, eu vou descer esse barranco todinho, vou arrancar esse barranco todinho aqui na enxada e vou nivelar esse barranco, porque eu vou fazer aqui uma congregação para a minha igreja. Para as almas ter um lugar onde vem para ouvir a palavra. Quase 100 anos de idade, sozinha. E às vezes a gente vê os jovens de hoje, as pessoas de hoje, não tem coragem de pegar um folhetim, sair para um hospital. Irmão, quando eu faço alguma coisa pelo semelhante, eu é que sou beneficiado. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer na minha casa. Eu fico assim, Deus, faça uma obra na minha casa, faça uma obra na minha casa. Mas a gente pede a gente vai fazer alguma coisa, a obra de Deus na casa de alguém, para a vida de alguém? Não. Então, como é que eu quero que Deus faça na minha vida se eu não estou fazendo para ninguém? Então, irmãos, essa mulher, ela aceitou o desafio de poder fazer, logicamente, evangelizar não quer dizer abrir igreja nem construir igreja. Evangelizar é você ter contato com almas, mas o lugar que ela mora era tão distante, tão longe, que ela falou assim, vou fazer uma congregação aqui para a minha igreja. Aí o pastor foi chamado lá para poder ver onde que ela, sozinha, irmãos, estava nivelando aquele barranco, descendo 1 metro e quase 2 metros de barranco para fazer ele um lugar plano para construir a igreja. E uma outra mulher com quase 100 anos de idade, ela estava construindo com a própria mão a congregação para receber pessoas da sua família. Eu falo, puxa vida, Deus está usando crianças e estão usando idosos. Porque será que nós jovens, será que nós não estamos dispostos? O que está faltando em nós? Ou será que nós procuramos igreja só para festa? Para bailar? Acho que é isso que está acontecendo. Eu vi na boca de um pastor, ele dizendo assim, o que tem um crente na boate? Tem muito, irmão, tem muito a ver. Ali
É o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Olha onde está a cabeça desse sujeito. O que tem um crente na boate? Tem tudo, irmão, tudo a ver. Aquilo ali já era do tempo da vida velha. Hoje é nova criatura, as coisas velhas, o que aconteceu com ela? Passaram. Se está voltando para a boate, porque não passou a vida velha. Então hoje as pregações estão sendo agradáveis aos ouvidos. E quando há uma pregação mais fortezinha, eles têm comichão nos ouvidos, começa a cortar o ouvido. Então, nós estamos vivendo essa geração. Eu estava vendo o testemunho de um homem, aliás, eu li isso no livro do Dr. Oswald Smith, um pastor lá no Canadá, numa das cidades do Canadá, Toronto, parece que é a capital do Canadá, se não me falha a memória. Lá em Toronto, pastor Oswald Smith, ele colocou no seu livro O Clamor do Mundo, ou Paixão pelas Almas, se não me falha a memória. Acho que é Paixão pelas Almas, um livro da capa vermelha, chamativo. Eu li esse livro quando era solteiro. Ele falou que tinha um missionário que gastou toda a sua vida na Índia. Você sabe que a Índia é o segundo maior país populacional do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas. É 100 milhões menos do que a China. E ele gastou toda a sua juventude pregando para os hindus. E ele foi enviado para lá por uma junta missionária que enviou ele para a Índia. E na Índia, irmão, você vê miséria. Você vê miséria. Eu tentei achar um vídeo que eu vi essa semana, que é lá da Índia. Os filhos abandonaram o pai, mandou o pai, tirou o pai de dentro de casa, jogou ele para a rua, e o pai começou a passar fome. Um homem alto começou a passar fome. E aí, como ele não comia, passava dias sem comer, a coxa dele já virou o osso, o fêmur, a pele só cobria o fêmur. Você não via panturrilha nele, essa batata que a gente chama batata da perna. Você não via bíceps, você não via músculo. Era só pele cobrindo os ossos. Por fim, ele já não estava aguentando mais andar ereto, em pé. Ele começou a andar de joelhos. Aí a pele do joelho dele cortou tudo e só ficou osso. E o osso tinha contato com o chão e ele andava de joelhos. Aí, olha, ele andou para chegar ao ponto que ele chegou, o estado que ele chegou. Eu queria passar esse vídeo para você ver aqui, mas não achei de jeito nenhum. Aí um rapaz, olha, ele custou encontrar alguém que olhasse para ele. Custou. Aí um rapaz viu, aproximou-se dele, ele com a cabeça entre os dois joelhos, e aí você via assim o osso, ou a cabeça do fêmur, junto com o osso da canela, sem pele, só osso, que estava já criando um calo de andar de joelhos no chão, porque não comia. Aí aquele rapaz já olhou para ele, e ele tentando assim, segurou na mão dele assim, segurou na mão dele. Ele não estava acreditando que alguém achou ele. No meio de 1,3 bilhão de pessoas. Ninguém viu esse homem andar de joelhos. Aí aquele rapaz chegou para ele segurou na mão dele. Aí ele já não tinha muita voz, falou o que aconteceu com ele. Aí ele falou, não, eu vou te ajudar. Aí arrumou um carro. Irmãos, os ossos já estavam tanto já rígidos, que do jeito que pegou ele, assim, olha, o joelho aqui, a perna dele não esticava. Aí colocou ele dentro do carro para ele deitar na traseira do carro. Ele não conseguia deitar, ele ficou lá. Aí ele não estava acreditando, ele tentou sair do carro, mas não tinha forças. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou cuidar de você.
Aí pegou ele, levou para casa, mas viu que ele precisava assim de vitaminas, proteínas, alimento especial. Aí levou ele para o hospital, ele mesmo levou ele para o hospital. Chegou lá, irmãos, ele agarrou na mão daquela pessoa que salvou a sua vida, segurou na mão dele e não queria soltar de jeito nenhum. Ele levou meses e meses passando fome para achar uma pessoa em 1.300.000.000, 1.300.000.000 de pessoas que passaram por ele meses e meses e meses e não olharam para ele. Precisou de chegar naquele estado para poder alguém poder vê-lo. E esse missionário esteve lá, no meio de 300 milhões de deuses, no meio de casamento de crianças com adultos, porque lá a lei favorece o casamento de crianças de 11 anos, 10 anos, com adultos de 40, 50 anos. Os pais já comprometem os filhos, não é Deus que prepara. A Bíblia mostra que Deus preparou a mulher para o homem. E lá os pais que preparam a mulher para os filhos, ou vice-versa. E aí casam, obrigado pelo pai, mas sem gostar, sem haver afinidade. Aí é um casamento fadado à destruição, à morte, a crimes. E ele viveu ali naquele meio, pregando o evangelho, tentando levar a palavra. E agora já velho, cansado, ele escreve para a junta missionária e fala: o meu fim está chegando. Meu fim está chegando. Eu preciso voltar para minha terra natal, porque eu quero morrer junto à minha família. Aí a junta liberou ele, trazendo ele de volta para sua terra natal. Aí ele vem para a casa dele, para a terra dele, saudade da terra dele. Ele vem para morrer na sua terra. Aí a igreja dele marcou uma reunião com ele e chamaram centenas de jovens para que ele pudesse falar para esses jovens as suas experiências na Índia. Aí a igreja lotou a igreja de jovens, ficou abarrotado. Aí quando ele entra, já bem, praticamente escorado pela idade dele, já escorado, ele entra e começa a falar. Aí ele explicou quanto tempo estava na Índia, o que ele viu, o que ele presenciou Deus fazer. Aí ele falou assim: agora, gente, eu estou aqui de volta à minha terra natal para morrer ao lado da minha família. Mas eu gostaria que o meu lugar, não só o meu lugar, mas a Índia toda fosse tomada por homens e mulheres de Deus. Então eu quero fazer um apelo a você que está aqui, que Deus está te chamando para fazer a obra na Índia, e lá proclamar o evangelho aos hindus. Então aqueles jovens que quiserem cumprir essa missão e de fazer discípulos de todas as nações, saia do seu lugar e venha aqui na frente, enquanto nós cantamos esse hino. Aí começou a cantar. Aí um jovem olhava, o outro olhava lá para trás, quem estava na frente olhava para trás, para ver se alguém levantou. Quando acabou o hino, ninguém se mexeu do seu lugar. Mas aquele homem tinha um compromisso. Irmãos, ele infartou. Ele teve um infarto. Ele fala: não acredito. Gente, estou passando mal. Estou passando mal. Aí ele começou a cair, vieram as pessoas, escoraram ele, porque ele viu que não tinha nenhum jovem ali comprometido com o reino de Deus. Quer o céu, mas não quer compromisso. Ele começou a passar mal. Aí pegaram ele, levaram para uma salinha, chamaram o médico, deu remédio para ele, tiraram ele da crise do infarto, e ele recuperou a sua força. Ele falou, quando ele recuperou os seus batimentos, ele falou: me volta lá. Eu falei: não, você vai morrer. Não, me volta lá, ainda que seja a última coisa que eu vou falar. Aí
Quando o pessoal viu, ele estava saindo lá carregado por 2 pessoas. E sentaram ele na frente outra vez. Aí todos os jovens já ficaram de olho arregalados. O que ele vai falar? Aí ele abre a sua boca já com o coração batendo mais forte, com a sua voz embargada. Ele fala assim: olha, já que não tem ninguém para levar a mensagem para os hindus, ainda que eu não consiga mais fazer nada, mas eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá, para a Índia, e vou pedir que eles me coloquem às margens do rio Ganges, e vou me deitar ali naquela areia, até a morte me chegar. E os hindus saberão que alguém deu a vida por eles. Quando ele falou isso, irmãos, a igreja inteira ficou em pé. Você só via jovens chorando de um lado para o outro, correndo na frente, se ajoelhando, chorando. Ele falou: como é que alguém pode amar tanto assim ao perdido? Como é que alguém pode amar tanto assim o perdido? Aí eles correram lá e se entregaram para Jesus para fazer a missão. E às vezes, irmãos, a gente não tem coragem de evangelizar o nosso vizinho. Ele está indo para o inferno. Você cumprimenta ele todo dia: como é que está a senhora? Tudo bem? E a senhora sabe que ele não está bem. A pessoa não tem coragem de falar para o seu colega de trabalho. Irmãos, são desafios que a igreja hoje tem que enfrentar. E eu estou indo para os finalmente. E o maior desafio que nós encontramos hoje é uma sociedade em decadência, uma sociedade caída. Nós estamos vivendo numa sociedade caída. Caída moral, espiritual, psicológica, mental, emocional. Vou te dizer por quê. Israel estava realizando uma festa a uns 300, 400 metros da faixa de Gaza, quando alguém escutou explosão. Os muros foram derrubados, a cerca foi quebrada com trator, e aqueles homens entraram atirando em tudo que via pela frente, homens, mulheres, idosos, crianças, atirando em tudo. Eles foram surpreendidos pelos terroristas. E aí, quando eles despertaram que estava acontecendo um ataque terrorista, eles começam a atacar os terroristas, eliminaram alguns terroristas e o resto fugiu para Gaza. Quando eles foram ver, irmãos, só num lugar, calcula que seria uma creche de criancinhas de colo, tinha 40 crianças metralhadas e com a sua cabeça arrancada. 40 crianças. Outras queimadas vivas no berço. Outras crianças tudo enrolada, morta, assassinada, enrolada com bombas no seu corpo, amarradas bombas no seu corpo, porque mesmo depois da criança morta, eles queriam que aquela criança ainda matasse centenas de pessoas. Até aí, parece que está tudo, é um ataque terrorista, mas de repente a sociedade no mundo inteiro começou a aplaudir
os terroristas do Hamas. Americanos, franceses, alemães, brasileiros, portugueses, começaram a parabenizar o Hamas. Isso mostra a decadência da nossa sociedade, quando os valores morais, os valores humanos são perdidos, a humanidade, a sociedade, a civilização está em decadência. E quando está em decadência, Deus intervém. Então, o que vai acontecer no mundo é uma intervenção divina. Quando a sociedade chega a esse ponto, ela entrou em decadência. Então, o desafio da igreja hoje é para pegar, é para falar para uma sociedade caída. Nós estamos hoje pior do que Sodoma e Gomorra. Já encerro. Quando os anjos chegaram em Sodoma para tirar Ló e sua família, aqueles homens de Sodoma viram os anjos que estavam vestidos como homens e entrou na casa de Ló. Partiram para lá aquela multidão. Falou: Ló, abre a porta aí. Tem 2 homens que entraram aí. Abre a porta, porque nós queremos abusar deles. Aí Ló abriu a porta, fechou após si e falou: gente, deixa eu falar com vocês. Eu tenho 2 filhas que nunca conheceram homens. Eu entrego essas filhas para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Não, nós não queremos suas filhas, não. Nós queremos eles. Você está vendo como é que a sociedade está hoje? Está pior do que Sodoma. Pior. E quando aquilo aconteceu, o que Deus fez? Houve uma intervenção divina. Choveu fogo e enxofre do céu. Jesus disse assim: não tenham medo, porque eu vou estar com vocês todo dia. Todo dia eu vou estar com vocês. Enfrente os desafios. Enfrente os desafios, porque eu estarei com vocês todos os dias, até o dia do arrebatamento. Não tenha medo não. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Convite e compromisso. Convite e ordem. Vinde após mim, e farei de vocês pescadores de homens. Vou fazer de vocês ganhadores de almas. Fiquemos em pé e vamos orar.